Gravando. Muito bem, vamos lá. Vou colocar vocês aqui no meu cantinho e vou abrir a tela para ver. Quando eu mudo aqui, vocês veem que eu estou mudando, né? Sim? Sim, dá para ver. Tá. Obrigada. Bom, vamos lá então. Hoje a gente vai falar sobre. Oxe, gente. Hoje a gente vai falar sobre concordância. E é um conteúdo bem importante, tá bom? É bem cobrado. E eles seguem muito à risca isso aqui. Então, a gente precisa de bastante atenção nessa questão do que concorda com o que, tá? Lá no começo, eu falei com vocês sobre a importância de conhecer os nomes das classes, porque aqui, tanto nesse conteúdo quanto no próximo, que vai ser análise sintática, a gente vai falar bastante sobre a função dessas palavras e. Isso, gente. E a função dessas palavras dentro dessas análises, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente falar de núcleo do sujeito, a gente vai ver que é um substantivo, tá? A gente vai usar tanto o nome morfológico, que é esse nome que a gente dá das classes gramaticais, só um minuto, que alguém quer entrar, quanto a função dele na frase, se é um verbo, se é um sujeito, se é um adjunto, enfim, tá bom? A partir de agora vai ser esse conteúdo que a gente vai estudar. Então, a concordância, ela é dividida em duas diferentes. Tem a concordância verbal, que aí a gente vai estar se referindo ao verbo e a tudo que concorda com o verbo. E a gente vai ter a concordância nominal, que lembra quando eu falei do substantivo que ele era o nome, né? E todas as classes nominais que estavam com ele, que é o artigo, o numeral, o adjetivo e os pronomes, certo? Então, todas essas 5 classes vão ter que concordar na concordância nominal. Então, se você quiser anotar isso, que é bem importante para diferenciar, a concordância verbal vai se referir ao verbo, presente, passado e futuro, plural, singular. E a concordância nominal vai ter relação com o substantivo e as classes nominais que estão com ele em uma frase, ok? A gente vai ter aqui, eu separei em 2 partes, né, para a gente estudar. Espera aí, colocar vocês aqui no cantinho. Na concordância nominal, a gente vai precisar encontrar o substantivo e ver se ele está, então, concordando com o artigo, com os numerais, né? Se tudo está certo com ele. Então, aqui, por exemplo, ó, o carro azul é bonito. Olha só. O carro azul, a gente tem aqui o carro, que é um substantivo. Temos aqui o artigo, temos o adjetivo e temos outro adjetivo, certo? Então, tudo isso aqui concorda. Aqui está no singular, aqui está no plural. Os carros azuis são bonitos. E a gente tende na fala a não usar essa concordância em muitos casos, tá bom? Igual quando a gente vai comprar pão e a gente fala, quero 3 pão, 2 pão. Aqui eu tô fazendo não estou fazendo a concordância do número, do numeral, né, com o substantivo, né? Ou então, 2 pães francês. Também não estou concordando o adjetivo com o substantivo, certo? Porque aqui eu preciso de que todas essas classes nominais estejam de acordo, ou tudo no plural, ou tudo no singular. A casa grande é antiga. As casas grandes são antigas. Tá vendo? Todos os substantivos, artigos, adjetivos estão no feminino e no plural. Aqui todas estão no feminino. Adjetivos são as qualidades. Adjetivos são as qualidades. Minha filha acabou de falar. Acho que ela tá aprendendo isso na escola. Bonitinha. A gente tem aqui tudo no singular masculino, tudo no plural masculino. Tá vendo? Então, tudo precisa concordar, tá bom? Aqui, talvez você olhe e fala, nossa, mas né, parece que é óbvio isso aqui. Mas em alguns casos, você vai ler
e vai soar estranho colocar tudo no plural, vai soar estranho colocar tudo no singular. Mas a gente precisa lembrar que todas elas têm que concordar com o bonitinho aqui, que é o substantivo. Então, carro, carro, tudo masculino plural, singular. Carros, tudo masculino plural. Casa, tudo feminino singular. Tá vendo? E assim por diante, tá bom? Olha só. A regra básica. Adjetivo concorda com substantivo ou pronome, ou numeral que se refere. Então, aqui, a gente precisa todos eles concordando na pessoa e no número. O advérbio, ele é invariável. Então, quando a gente tem um advérbio em uma frase, esteja ela no singular ou no plural, a gente não vai mudar esse advérbio. Advérbio é invariável, ele não muda, nem de singular para plural, nem masculino para feminino. Tá bom? E aí acontece muito de alguém falar assim: ah, eu tô meia cansada hoje. E nesse caso, meia é metade, né? Entra como número fração, meia, né? Nós tomamos, ela toma, ele toma. Filha, dá licença. Fecha a porta, por favor. O advérbio, ele não vai variar. Então, esse meia cansada é como se você estivesse cansada só da cintura para cima ou só da cintura para baixo, né? Eu brinco que é meia cansada é metade cansada sim, metade não está cansada, tá bom? Então, aqui a gente tem que lembrar, advérbio é invariável, a gente não conjuga advérbio. Olha só, aquelas duas senhoras curiosas pareciam bastante despreocupadas. Alguém aqui sabe me dizer qual é o sujeito disso aqui? Quem é o sujeito? Esse é conteúdo da próxima aula, mas eu já quero fazer uma prévia aqui para ver se vocês sabem. Alguém responda no chat. Carolina? Sua hora de brilhar, Carolina. Ninguém? Tá bom. Não me deixem falando sozinha, por favor. Olha só. As senhoras são o sujeito, né? Mas aquelas duas senhoras curiosas, olha só, a gente tem aqui, ó, um pronome demonstrativo, aquelas, duas, numeral, senhoras, substantivo, curiosas, adjetivos. Pareciam bastante despreocupadas. Olha o que a gente tem aqui. Bastante. Tá vendo que o bastante não varia? Existe casos em que o bastante vai virar plural? Bastantes? Sim, existe, mas não é o caso aqui, porque aqui ele é um advérbio, certo? Então, elas pareciam muito despreocupadas, tá vendo? A gente não vai variar aqui o advérbio. Ele é o único nessa frase que não está no plural, vocês estão vendo? Tudo está no plural, exceto o advérbio, porque ele é invariável, a gente não muda. Aquelas, pronome, duas, numeral, né? Tudo que eu falei. Essa parte da concordância nominal, ela não é muito difícil, mas ela tem umas especificidades bem chatinhas, como é o caso aqui, ó, de quando a gente tem um adjetivo para se referir a mais de um substantivo. Porque às vezes pode acontecer de eu dar o mesmo adjetivo para duas coisas, né? Ó, encontraram um livro e uma apostila estragados. O que estavam estragados? E aqui entra uma briga muito grande atual de que o masculino plural, de acordo com a gramática, o masculino plural, ele engloba tudo. Então, desculpa, se eu falar boa noite a todos, eu estou englobando todos, tanto masculino quanto feminino, entendeu? E existe agora, né, aquela máxima de se dizer boa noite a todos e a todas. E isso é uma redundância, de acordo com a gramática. Porque tudo que é masculino plural engloba tudo. Então, se eu estou usando estragados, eu entendo que o que está estragado? Tanto o livro quanto a apostila. Certo?
Agora, aqui embaixo, ó. Encontraram um livro e uma apostila estragada. Eu entendo que aqui, eu queria muito que vocês falassem comigo, participassem e respondessem. Vocês entendem que o que está estragado nessa frase? Encontraram um livro e uma apostila estragada. Entende que somente a apostila está estragada. Encontrou um livro, ok, e uma apostila está estragada. Exatamente. Exatamente. Por que eu tenho essa certeza? Porque aqui está escrito aqui, ó, estragada. Ah, eu queria marcar. Estragada. Eu tenho uma coisa estragada e ela tá no singular. Tá vendo? Se tivesse, vou colocar outra cor aqui. Se tivesse no plural, eu entenderia. Se tivesse no plural, não. Se tivesse no masculino, ia estar fora de ordem, ia estar fora de concordância, né? Mas aqui eu sei que é a apostila, porque é uma coisa no feminino, né? Aqui embaixo tem mais um, ó. Encontraram estragada a apostila e um livro. A mesma coisa de cima, só que a gente inverteu. Tá vendo? A gente inverteu. Encontraram estragada a apostila e um livro. Aqui eu sei também, do mesmo jeito, por mais que esteja invertido, que estragada só pode ser a apostila, porque feminino singular. Tá bom? Então, quando vocês virem plural masculino, engloba tudo. Ok? Quando não for assim, vai estar bem concordado. Feminino singular, feminino plural, ou até mesmo masculino plural, singular, se for para uma coisa só de que se está falando, tá bom? Esse de baixo não. Ainda sobre a. Aqui, eu dobrei. Adjetivo com e sem determinação. Esse aqui, mais atenção ainda. O que é um adjetivo com e sem determinação? O que determina alguma coisa mesmo? Qual que é a classe de palavras que determina um substantivo? Qual é a classe de palavras que determina? Fala, gente. Fale agora. Me pergunte no dia da prova. É o artigo? É o artigo. Muito bem. Então, se eu tiver um artigo, eu estou determinando que aquilo ali está marcado como feminino, tá? Então, guarda essa informação. Olha só. Paciência é necessário. Paciência é necessário. Porque é proibido entrada de estranhos. Não está aparecendo os slides. Para mim, pelo menos, não está aparecendo, não. Não? Não. Deixa eu ver se saiu. Pelo jeito saiu. Para mim também não. Agora está? Opa, apertei sem querer aqui o negocinho. Agora apareceu, né, meninas? Fala, meu bem. Sim. Agora tá Só um ok. pouquinho, deixa eu atender minha clientela aqui. Olha só. Paciência é necessário, porque é proibido entrada de estranhos. Tá vendo? Agora eu quero que vocês percebam a diferença aqui embaixo, ó. A paciência é necessária, porque é proibida a entrada de estranhos. Tem alguém querendo entrar. O que tem de diferente nessas duas? O que tem de diferente aqui?
Paciência é necessário. A paciência é necessária. Vocês percebem que está determinado? A paciência. Se eu determino a paciência... Ai, nossa, mas de novo isso. Coisa chata. Pronto, desculpa. Agora está certo. Paciência não está determinado, olha só, não tem nenhum artigo aqui antes. Diferente de aqui, ó, a paciência é necessária, porque é proibida a entrada de estranhos. Quando eu determino, eu coloco o artigo, eu estou dizendo que é feminino, singular. Então, tudo tem que estar concordando. A paciência é necessária, porque é proibida a entrada de estranhos. Quando eu não determino, fica tudo no masculino normalmente. Tá bom? Outro exemplo aqui, ó. Cerveja é bom, mas a cerveja é boa. Tá vendo? Outra determinação aqui, ó. Cerveja é bom, água é bom. Tá bom? Mas a cerveja é boa. Se eu determinei com um artigo antes, o adjetivo vai concordar. Se não está determinado, vai ficar no masculino. Deu para entender essa regra? Quando eu tenho um artigo determinando, eu preciso que o adjetivo também concorde. Se isso não acontece, tudo fica no masculino, tá bom? Existem muitas placas por aí dizendo que é proibido a entrada. E esse é proibido a entrada, se está determinado a entrada, então é proibida a entrada, tá bom? Ou é proibido entrada, ou é proibida a entrada. Se eu determino, eu concordo tudo. Se não está determinado, isso não precisa ser concordado, tá bom? Não tem que ter essa concordância nominal. Ok? A palavra mesmo. Esse é um pronome que a gente vai usar igual a própria, né? Que vai concordar. Por exemplo, aqui, ó. A professora preocupava-se consigo mesma. Tá vendo? Esse pronome mesma, que é igual a si própria, vai concordar com o substantivo a professora. Ó, tá determinado? Essa classe gramatical aqui... Tudo certo lá fora. Voltei. A professora preocupava-se consigo mesma. Eu me preocupo comigo mesma, porque eu estou concordando com o artigo e a pessoa no singular. Aqui embaixo, ó, é muito comum a gente ouvir mulheres falando: eu mesmo vou resolver essa situação. Não, se eu estou falando isso, eu mesma vou resolver essa situação. Ó, todos esses exemplos que eu trago aqui são exemplos que eu ouço por aí, que eu vejo sendo usados, tá bom? Não são vozes da minha cabeça. Eu juro. Esses exemplos aqui eu tenho, inclusive, anotações, né? Que eu sempre guardo notas no celular, escuto uma coisa, leio uma coisa errada, vou lá, tiro uma foto para depois eu ter esse, como eu posso dizer, esse acervo, né? De pesquisa para mim mesma. E aí a gente vai percebendo que vai existindo esse engano. E essa fala que a gente tem, que é muito diferente da norma da norma da gramática, né? Que a gente vai usar numa prova de concurso, por exemplo, essa diferença de fala e de escrita vai acabar prejudicando muitas pessoas. Então, quando a gente está falando, eu mesmo faço isso, ninguém vai falar assim, nossa, olha como está errado, né? Ninguém vai ficar, às vezes ninguém nem percebe. Mas quando você vai fazer uma prova de um concurso, talvez é o tipo de coisa que você ouviu tanto que parece certo e aí você acaba se confundindo, tá? Por isso que a gente precisa ter essa noção de que a fala e a escrita, né? Elas são muito diferentes, mas nessas coisas mais pequenininhas que a gente talvez nem percebe, ok? Então, se é uma mulher falando, eu mesma.
Ou se eu estou falando, né, de uma mulher, a professora preocupava-se consigo mesma, com ela mesma. Tá vendo? Eu posso até colocar um ela aqui, se eu ficar na dúvida. Tá bom? Vocês vão perguntando, tá, meninas? Podem ir perguntando. A palavra só. As meninas saíram sós. Claro que a gente usa muito mais o sozinha, mas estamos aqui para estudar todos os casos. A gente nunca sabe o que vai aparecer numa prova, não é? A gente não pode ficar só considerando aquilo que a gente mais usa. A gente tem que considerar o todo, ok? Então, Mas sozinha está certo? oi? As meninas saíram sozinhas, está certo? Sim, está certo. Uhum. Esse sós vai vir numa prova só para confundir a cabeça da gente mesmo. Entendi. Entendeu? Sendo igual a sozinho, ó, tá vendo? O adjetivo sós concorda com o substantivo as meninas. Então, aqui, ó, bem a sua pergunta. Se fosse sozinho, sozinhos ou sozinhas, ia ter que concordar igual, né? Então, as meninas saíram sós ou as meninas saíram sozinhas, tá bom? Só aquelas meninas não vieram. Aqui, nesse caso, tá vendo que tem um só aqui? Aqui não é de sozinho, é de apenas aquelas meninas vieram. Tá vendo? Então, aqui a gente tem o quê? Uma palavra que ela não vai variar. Porque aqui eu tô no sentido de apenas aquelas meninas não vieram. Aqui é sozinho. Quando é sozinho, sozinho é um adjetivo. E aí, se eu tenho um adjetivo, o que vai acontecer? Eu vou concordar com o substantivo. Certo? Se for aqui que vem o só, a gente só vai usar ele como um apoio, né? Uma substituição aqui para apenas, tá bom? Então, olha só, aqui embaixo tem um exemplo usando os dois, ó. Nós estávamos só olhando as duas pessoas sós. Tá vendo? Tem a aplicação dos dois em uma frase só. Nós estávamos apenas olhando as duas pessoas sozinhas. Tá vendo? Ó, eu posso substituir, né? Essa ideia de substituir as palavras, né? Principalmente os advérbios. Gente, os advérbios, se você substitui, você pega muitas regrinhas aqui, tá bom? Por exemplo, ó, tô com dúvida. Substitui o só pelo apenas ou o só pelo sozinha, né? Aqui você vai dar essa substituição. Dentro do contexto, você rapidinho entende qual deles você usa. Com o acidente dos pais, aqueles dois meninos ficaram sós, ficaram sozinhos. Ok? Dúvidas vocês vão perguntando. Aqui surgem bastantes dúvidas. Alguém aqui já ouviu bastantes no plural? Hoje vocês vão descobrir que o bastantes existe. Quem já fez aula comigo já sabe. O feio também existe. Compraram bastantes presentes para as crianças. Ale, mas quando eu vou saber quando eu uso bastante e quando eu uso bastantes? Porque isso aqui, como eu já disse, por mais que a gente não use no nosso dia a dia, é muito possível de que se caia numa prova, né? Então, vamos entender. Bem simples para você decorar e aplicar. Se você substituir por muitos, você substitui o bastantes, tá bom? Você vai usar um ou outro. Compraram muitos presentes para as crianças. É diferente de eu falar assim, olha, choveu bastante. Eu não vou falar choveu bastantes, porque eu não posso falar choveu muitos. Entenderam? Então, se eu disser choveu muito, o muito é de um advérbio que não vai ser variado. Se eu vou dizer que choveu bastante, é a mesma coisa, não é? É diferente de eu falar que eu comprei bastantes frutas no mercado, ou bastantes pessoas vieram ao evento. Conseguiram entender a diferença? Isso aqui, por mais estranho que pareça, existe, é comum de se usar, né? E vocês podem sim ver isso aplicado numa prova, tá bom? Inclusive, eu já vi outros casos, né, desse uso de muito, pouco e bastante. Quando eu não vou encontrando muito nas provas, fica talvez mais certo de que se pode usar, né, já que não foi usado antes, de que se use numa próxima, para não ficar repetitivo, para não tratar dos mesmos, né? Então, pode ser que isso aconteça, tá bom?
Compraram muitos ou poucos presentes para as crianças, tá vendo? Outra dica também é substituir por poucos, mas substituindo por muitos você já consegue identificar, tá bom? É realmente perigoso porque provoca erros, já que muitos pensam que a forma bastantes não existe, ok? Nós estávamos bastante preocupados com a saúde. Por que essa saúde está com letra maiúscula? Tá errado. Então, nós estávamos muito preocupados. Eu não posso falar muitos preocupados, tá vendo? Nesse caso, permanece invariável porque é um advérbio que vai modificar um adjetivo. A gente lembra que o advérbio modifica o verbo em um adjetivo ou outro advérbio, né? Nesse caso aqui é o que ele está fazendo. Nós estávamos preocupados, um adjetivo. Nós estávamos bastante preocupados, muito preocupados. Ok? Bastantes pessoas estiveram na reunião. As 2 aulas foram bastantes para nós aprendermos isso. Ó, outro caso, tá bom? As aulas foram suficientes. Tá vendo que eu estou usando como adjetivo? As aulas foram suficientes, foram bastantes para nós aprendermos isso. É como se fosse talvez uma terceira forma de se usar o bastante, tá bom? Peraí. Ficou claro para vocês isso aqui? Vocês querem fazer alguma pergunta? Ai, que silêncio. Meio ou pouco. Aqui, como eu já falei antes, né, para vocês ali do meio, as soluções parecem meio deslocadas. Por que eu não uso meia? Porque eu só vou usar meia no pé ou para me referir à metade. Meia xícara, meia banana, meia aula, sei lá, meia, qualquer coisa, meia, metade, eu vou usar esse meia como um numeral, né? Um número fracional. Meia? Acho que é. Tá bom? Então, aqui, o meio é um advérbio e ele não é variável, tá bom? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Elas estão todas despreocupadas. Não, peraí. Acho que eu preciso diminuir esses slides. Aqui embaixo, ó. Existe a forma rígida, que é aquela mais, como se eu pudesse falar, uma gramática um pouquinho mais tradicional. E existe a forma atrativa, que é uma gramática um pouquinho mais tranquila, uma gramática mais tranquila, tá bom? O que acontece? Como existe essa divergência entre gramáticos que defendem uma coisa e gramáticos que defendem outra coisa, o que a gente entende? Se nem eles, que são os gramáticos, que vão ali escrever sobre a língua portuguesa, escrever livros de gramática, assim, gigantescos, se nem eles chegaram num acordo, então as 2 formas são aceitas, tá bom? Lá na concordância verbal, eu acho que tem mais uns casos para eu mostrar para vocês. Mas o que acontece? Se a gente tem essa divergência de ideias entre eles, ninguém pode determinar que está certo ou que está errado. Então, Lê, lá na prova do concurso, caiu um negócio lá que poderia ter sido atrativo ou que poderia ter sido rígido. Depois que vocês fizerem a prova, eu vou olhar, eu vou ler, eu vou ajudar vocês. Se em alguma das perguntas eu ver que cabe recurso, eu vou ajudar, tá bom? Isso aí, fiquem tranquilas. Mas eu tô explicando por quê. Se acontece depois de ter essa variação, ninguém vai poder falar, tá errado. Não. Você vai, inclusive, usar esse argumento. Nem os gramáticos chegaram num acordo. Então, ninguém pode dizer, bater o martelo e falar que tá certo ou não. Ok? Agora a gente vai falar de concordância verbal. Eu acho ela mais fácil, né? Porque o que a gente tem que fazer aqui? Concordar todo mundo no plural, concordar todo mundo no singular quando se refere ao verbo. Então, eu vou, nós vamos, tu vais, ele vai, nós, certo? Essa é a concordância verbal, tá bom?
Aqui, o verbo vai concordar com o número e pessoa com o sujeito. Olha só. O menino correu até o parque. Os meninos correram até o parque. A água está limpa. As águas estão limpas. Certo? Depois, quando a gente tiver amanhã, né, que a gente vai ter aula de análise sintática, eu vou reforçar um pouquinho mais essa questão da concordância, tá bom? Porque a gente vai analisar esses sujeitos aqui e vai ficar um pouquinho mais claro para vocês essa questão, tá bom? Mas aqui, basicamente, é ou tudo no singular ou tudo no plural, tá bom? Aquela questão de feminino, masculino, vai ficar lá para concordância nominal, tá bom? Aqui a gente vai concordar sujeito e verbo, tá? Olha só. O verbo concorda com o sujeito simples. Nós saímos cedo. Quem que saiu cedo? Nós. Então, plural, plural. Certo? Saímos nós cedo. Tá um pouquinho invertido aqui, mas ainda assim tá certo, né? Nós não usamos essa construção com frequência no nosso dia a dia, mas não quer dizer que está errado, tá bom? O verbo vai concordar gramaticalmente com o sujeito composto. O que é um sujeito composto? Quando eu tenho duas pessoas. Amanhã, a nossa aula vai ser bem específica sobre sujeitos, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam que aqui eu tenho duas pessoas, eu e ela. Se são duas pessoas, eu tenho um plural, né? Se tá no plural, tudo vai ficar no plural. Eu e ela saímos cedo. Por que o cedo aqui não tá no plural? Porque é um advérbio e advérbio é invariável. O verbo concorda gramaticalmente ou atrativamente com o sujeito. Tá bom? Então, ó, saímos, eu e ela, cedo. Tá vendo? Ó? Aqui eu também, eu inverti o lugar do verbo e do sujeito, mas ainda assim, não deixa de estar certo, tá bom? Aquela parte da concordância é ok. Acredito que não gere dúvidas, né? Porque a gente consegue tranquilamente identificar um verbo quando ele está no singular ou no plural. Com exceção de aqueles verbos que a gente precisa de um acento para diferenciar, como, por exemplo, a palavra tem, né? Ele tem, eles têm, e aí no caso do eles têm, o tem acento. Ela mantém, elas mantêm, e aí esse mantém vai ter um acento circunflexo para diferenciar o singular do plural, né? Eu acho que eu deixei isso como tarefa aquela vez, mas eu vou deixar agora de novo, se vocês não fizeram, façam essa pesquisa de verbos que se diferenciam com a acentuação, tá bom? Então, procurem, não são muitos, não, nossa, realmente não são muitos, são bem poucos, mas façam essa pesquisa de verbos que mudam o singular e o plural com acentuação, tá bom? É bem importante vocês conhecerem esses verbos para entender quando isso acontece, tá bom? Quando que eu tô errando na concordância verbal porque eu esqueci de pôr o acento circunflexo numa palavra, tá bem? Agora, palavras de sentido coletivo, elas vão causar um pouquinho mais de confusão. Elas são mais difíceis, talvez, porque nem sempre o singular vai concordar. Vamos por partes aqui. Grande parte dos alunos tirou ou tiraram boas notas, tá vendo? Grande parte, por mais que nos dê a ideia de muitas pessoas, está no singular. E aqui entra aquela divergência que eu falei com vocês. Aqui, tanto faz, tirou ou tiraram. Porque eu posso considerar a noção de muitas pessoas como a noção de... Tenho aqui duas palavras que estão no singular. Fica claro para vocês isso? Isso aqui é o que a gente chama de gramática, de norma rígida e norma leve, tá bom? Vou chamar assim. Porque aqui a gente vai concordar ou com o singular ou com a ideia de muitas pessoas. Como não temos uma unanimidade na decisão, a gente tem as duas formas certas e isso aqui não pode ser considerado errado, tá bom? É possível o singular concordando rigidamente com o núcleo do sujeito, ou então, né, essa forma atrativa, que aí aqui tá fazendo o quê, ó? Alunos. Basicamente uma parte vai concordar com isso aqui, a outra parte vai concordar com isso aqui. Tá vendo que alunos tá no plural? Por isso tiraram. E grande parte tá no singular, o tirou.
Tá vendo? Então, tem aqueles que vão concordar rigidamente com isso aqui, tem aqueles que vão tratar como uma coisa atrativa. Como está do lado, alunos tiraram, os dois vão ficar no plural, porque eles estão perto. Entendem? Então, essa é a questão da forma rígida e da forma atrativa, tá bom? Uso de demonstrativo, cadê? Esta parte das provas foi difícil. Tá vendo aqui? Esta parte é singular, mas eu tenho das provas. Eu tenho aqui um singular, eu tenho aqui um plural. O que que eu vou fazer? Eu vou concordar com esta parte. Tá bom? Porque isso aqui é o núcleo do sujeito que a gente vai reforçar amanhã, quando a gente estudar a função sintática de cada palavra. Tá bem? Meninas, vocês estão entendendo? Tá tudo claro, certo? Ou vocês têm dúvidas? Vocês podem me perguntar, tá bom? Não fiquem com dúvida disso aqui. Se Mas eu, nesse... se eu colocar aqui, esta parte das provas foram difícil, fica errado? Fica errado. É, né? Uhum. Porque aqui a gente tem esta parte. E esse aqui que é o que a gente vai considerar, Entendi. tá bom? O foram difíceis concordaria com provas, mas não vai ser aceito isso, tá bom? Entendi. Esta parte não, grande parte sim. E é aqui que causa aquela confusãozinha, né? Esta parte não, esta parte das provas vai ficar sempre concordando com esta parte no singular, tá bom? Ó, eu até coloquei aqui uma explicação, vou ler para vocês, ó. O uso no demonstrativo esta especifica a parte, o que, por questão de coerência, obriga o uso do verbo no singular. Então, esta tá no singular. A gente vai manter tudo no singular por causa disso, porque especifica. Grande parte fica uma coisa muito geral. Esta, eu estou especificando qual é. Ainda mais com o T, que é mais específico ainda. Tá bom? Acho que passou. Ó, 1/3 da população anda insatisfeita. Olha esse 1 aqui. Tá vendo? 1/3. Ah, Lê, mas 1/3 pode ser milhões de pessoas. Sim, mas a gente vai concordar com o quê? Com aquilo que está escrito aqui, ó. 1/3. É singular. Então, não existe nem chance para forma atrativa aqui, tá bom? Aqui tudo vai ficar no singular mesmo. 1/3 dos brasileiros andam insatisfeitos. Aqui, a gente vai ter aquela forma atrativa. Brasileiros andam. Tá vendo? E aí, a gente vai ter essa diferença. Aqui tá tudo no singular, né? Ó. 1/3 da população. Tudo no singular. Então, aqui não abre precedente para colocar andam. Já aqui, eu tenho uma palavra que está no singular e outra que está no plural. E aí, 1/3 anda insatisfeito ou 1/3 dos brasileiros andam insatisfeitos. Tá vendo? A partir daqui, não, ó. 2/3, aqui tá tudo no plural. Tá vendo? Eu, Alessandra, sempre parto da concordância com o núcleo do sujeito. Tá bom? Que a gente vai achar na aula de amanhã, tá bom? Não se prendam agora. Mas eu, particularmente, prefiro usar essa regra do que essa outra forma atrativa, né? Só porque tá do lado, colocar no plural. Não. 2/3 é plural. Então, se é plural, a gente vai colocar tudo no plural. Veja que agora aqui, ó, 2/3 é plural. Então, andam vai concordar porque tá no plural. A gente não vai considerar uma forma atrativa porque não tem aqui como passar por cima, né? 2/3 da população andam insatisfeitos. Tá vendo? É nessa parte que eu digo para vocês. Eu sempre vou dar preferência para esse plural aqui. Ainda que população esteja no singular, a gente mantém tudo no plural. Mas existem as duas formas e isso aqui não pode ser determinado como certo e errado. Você pode escolher qual você quer usar. Mas, numa prova, ninguém pode falar que tá errado. Tá bom? Expressões de avaliação.
mais de, menos de, cerca de, perto de. E aqui eu tenho uma aproximação de uma quantidade, mas não é um número específico. Vai manter basicamente a regra parecida com aquela anterior. Cerca de 100 pessoas reclamaram seus direitos. Aqui a concordância a gente vai fazer com pessoas mesmo, tá? Cerca de, aqui é uma expressão que a gente vai usar para avaliação. Eu estou avaliando uma quantidade, né? Mais de uma pessoa, mais de duas pessoas, ou menos de, por exemplo, menos de duas pessoas. Não existe nessa construção, mas o que eu quero dizer? Por mais que a ideia seja de que menos de duas só pode ser uma, a gente não vai levar por essa ideia tão ao pé da letra, entendeu? A gente vai considerar como algo que é geral, tá bom? Ó, mais de um aluno obteve 10. Mais de um só pode ser 2, ou 3, ou 4, ou 5, né? Só pode ser plural. Mas ainda assim, a gente vai concordar com o 1, tá bom? Aqui é o que eu falei, a gente não leva ao pé da letra, a gente vai concordar com a palavra que está aqui, a gente vai entender o contexto. Só um pouquinho. Peraí, deixa eu abrir a tela cheia. Para eu conseguir ler aqui embaixo. Isso. Parece que menos de 2 grupos conseguiram o grau devido. Lembra que eu falei para vocês, né? Ó, parece que menos de 2, a lei menos de 2 só pode ser 1. Mas a gente vai concordar com o que está escrito aqui, tá bom? Novamente, não leve ao pé da letra. Entenda que a gente vai concordar com aquilo que está escrito. E não, mais que um só pode ser plural, ou menos de 2 só pode ser 1, né? Não, a gente vai entender aquilo que está escrito aqui. 2 grupos conseguiram. Eu não vou falar menos de 2 grupos conseguiu. Ok? Por quê? Porque esse é o núcleo do sujeito. Pensando bem, talvez a aula de amanhã deveria ter vindo antes, mas a gente reforça amanhã, não tem problema, tá bom? Quando a gente usa esse pronome, o substantivo, né, mais um pronome pessoal, olha só. Muitos de nós sabem ou sabemos a matéria. Se eu estou me incluindo, eu posso usar um verbo que me inclua, como sabemos, ou eu posso usar um verbo que vai concordar com muitos. Ó, vocês estão entendendo aqui a diferença do muitos sabem ou o nós sabemos. Tá vendo? Aí aqui o sabem vai ser essa forma rígida, que vai concordar com muitos, e essa forma atrativa vai ser o nós, que é porque está mais próximo. Nós sabemos a matéria, tá? Essas duas formas aqui são aceitas. Ok? Então, de novo, não existe um consenso, a gente escolhe qual a gente quer usar, tá bom? O termo iniciado pela oração de é um adjunto adnominal. Algum de vós sabe isso? Aí é ruim que essa telinha fica na frente, daí eu não consigo ler tudo. Bem. Algum de vós sabe isso? Algum de vocês, né? Se a gente for substituir esse vós, algum de vocês sabe disso? Vocês sabem, mas eu estou concordando com quem? Com o algum. Algum sabe disso. Algum de vocês, algum de vós. Então, esse aqui a gente vai ter sempre a forma rígida que vai concordar com o algum. Tá bem? O verbo vai ficar no singular porque vai concordar com esse pronome aqui, ó. A gente só vai poder ter a forma atrativa se fosse alguns de vocês.
Alguns de vocês sabem, aí sim, porque aí tudo ia ficar no plural e a gente ia poder usar toda essa concordância no plural, tá bom? Mas como começa com uma palavra no singular, o verbo vai concordar com ele, ok? A gente vê assim, né, que aquela parte do verbo concordar com o sujeito, né, nós vamos, eles estão, essa parte por mais que a gente fale diferente da escrita, é mais fácil de na hora que você lê, você sabe que, nós foi, não, nós fomos, né? Você não, talvez você não fale, mas você sabe que lá na hora que você lê, você identifica o que está errado ou não. Quando entra nessas especificidades aqui, de pronomes, de alguns, parte de, aí é essa hora que vai ter essas confusões aí na hora de decidir. Só que também, por outro lado, nessa primeira parte do sujeito e do verbo, existe consenso. Todo mundo concorda que é nós vamos. Ninguém vai falar, mas o nós foi. Também pode ser. Não, não existe essa briga entre eles. Então, se não existe essa briga, aquilo ali é determinante, você precisa entender que aquilo lá é regra. Essa outra parte que vem aqui, pode ser uma coisa, pode ser outra, entra tanto numa discussão que é menos usado em provas porque não tem esse consenso, entendeu? O que pode acontecer? É ter uma opção errada e você vai ver ali que vai ter algum de nós, e aí você fica na dúvida entre um e outro, e aí você talvez pode acabar marcando a resposta errada. Entende? Então, essa parte, saber essa parte, porque às vezes você pensa assim, né? Galera, se não tem consenso, talvez você pensou isso. Se não tem consenso, por que eu estou aprendendo isso aqui agora? Porque você precisa entender que se não há um consenso, não pode se dizer que está certo ou errado. E aí, se você fica em dúvida entre duas opções, e uma parece muito errada, mas a outra te deixou na dúvida, talvez aquela que te deixou na dúvida esses são esses casos aqui. De, pode ser, pode não ser. Então, você já elimina aquela ali. Você já entende que, opa, se não tem um consenso, essa daqui já ninguém vai poder falar que tá errado. Entenderam? Então, essa parte aqui é bem importante de vocês entenderem quando é que tem essa obrigação, quando é que tem essa discussão. Porque aí vocês vão preparadas, tá? Não estou ensinando à toa. Nada aqui ensinando à toa. Sou eu quem explico ou explica a verdade? Ó, de novo. Eu explico, quem explica? Tá vendo? Um tá concordando com eu, outro tá concordando com quem. O que acontece aqui é que eu tenho pronome pessoal e pronomes que não são pronomes pessoais, né? Pode ser o demonstrativo, pode ser o pronome... me fugiu o nome. Aquele que é geral, né? Pode ser um dos dois. E aí, um vai concordar com um, outro vai concordar com o outro. Novamente, as duas formas aqui podem estar certas. Sou eu quem explico, sou eu quem explica, tá bom? É o mesmo caso que, acho que no começo vocês perguntaram, né? Eu que agradeço ou sou eu quem agradece? As duas formas estão certas por causa disso, porque tem essa forma atrativa do eu ou tem essa parte atrativa do que. Sou eu que, sou eu quem, né? Então, as duas formas ficam certas por causa disso. Tem essa variação, tá? Títulos no plural. Que tipos de títulos, Ale? De livros, de nomes de música, talvez, de um álbum, ou no caso do país, né, Estados Unidos. Aqui, no caso do país, Emirados Árabes, né, que são nomes de países que estão no plural. O nome já é plural. Como que eu vou fazer? Eu vou falar os Estados Unidos ou vou falar os Estados Unidos? Tá vendo? Os Estados Unidos gastam muito dinheiro na produção de armas. Aqui, os Estados Unidos vai concordar, vai ficar no plural porque concorda com estados, né? Ó, tá determinado. Os Estados Unidos tá determinado, tá bom? Então a gente vai concordar. Os Emirados Árabes gastam muito dinheiro com, sei lá, com turismo, né? Ganham muito dinheiro com turismo, por exemplo. Então, a gente vai ter no plural
porque tudo já está no plural, tá bom? Quando eu tô falando de uma... Peraí, gente, tá grudado aqui. Quando eu tô falando de nomes de obra, como, por exemplo, os Lusíadas, ou então, quando eu estou falando de, aqui, ó, Vidas Secas, tá vendo? São nomes que estão no plural, mas eu estou me referindo a um livro. Então, Os Lusíadas é uma obra imortal. Eu não vou dizer que os Lusíadas são, tá bom? Porque aqui eu estou me referindo a um título, uma obra. Vidas Secas traz uma ótima narrativa sobre a cerca no Nordeste. Tá vendo, ó? Vidas Secas traz, não trazem. Porque por mais que os títulos estejam no plural, a ideia é que se fale de uma obra, tá bom? É diferente do caso do país, é diferente do caso do país que já está no plural, tá bem? E casos especiais, como se todos os outros já não fossem. Até ali, tá tudo certo para vocês? Meninas, vocês querem fazer alguma pergunta? Alguma dúvida, meninas? Vou estudar tudo. Tá. Vamos lá. 100 mil reais num prêmio de Mega Sena é pouco. Quando é pouco, é muito, é bastante, a gente não vai variar, porque normalmente está falando de uma coisa só, né? Que no caso aqui é um prêmio, tá? 100 mil reais são pouco, soa até estranho, né? 100 mil reais num prêmio de Mega Sena é pouco. Então, aqui essa expressão, tanto é muito, é pouco, é bastante, elas vão ficar invariáveis porque são expressões, tá bom? Não é 1 hora, são 19 horas. Às vezes a gente fala assim, que horas são agora? E aí alguém te responde, é 2 horas. São 2 horas, ok? É 1 hora, ou são 2 horas, são 3 horas, são 4 horas, tá bom? Basicamente, todas vai ser... todas as horas a gente vai usar o são. E só 1 hora que a gente vai falar é 1 hora. Tá bom? Anota isso aí. Tanto para a fala quanto para a escrita. São 23 de fevereiro ou é dia 23 de fevereiro. Mais uma coisa que costuma vir errada. São 23 dias de fevereiro. Eu sei, soa estranho, a gente não usa, mas, de novo, a gente precisa entender que não é porque a gente fala diferente que a gramática, a norma da gramática não peça assim, tá bom? Então, é dia 1º ou são 23 dias. Tá vendo aqui, ó? É dia 23. É dia 2. Porque aqui eu tô falando do dia, especificamente. É dia, né? Agora, quando eu vou falar diretamente o número, são 17 de agosto. Ai, Ale, que feio. Eu sei. O Lê, tá travando. Não sei se é a O sua quê? internet, se é a minha, se é de todo mundo. Sério? Tá travando pra mais gente? A minha tá com... Pra mim tá travando também. Que estranho. Minha pra mim aqui Não, tá todos... Não tá travando. Eu até achei que fosse a minha internet. Pra mim tá ok. Tá? Pode ser oscilação de internet, gente. Embora aqui esteja com todos os pauzinhos, vai saber, né? Se acontecer de novo, vocês me avisam, tá bom? Eu dou um jeito, eu abro a porta ali, eu vejo o que pode estar acontecendo. Tá, aqui, ok. Que horas são? 9 horas. Oh, my God. Mas já tá acabando. A gente já vai fazer as perguntas, tá bom? Deram 11 horas no relógio da igreja. Deu 1 hora, deu meia-noite. Tá vendo?
Ó, no relógio da igreja, deu 1 hora. Ou bateram, cuidado, bateram 3 horas da manhã, ó, tá vendo? Soaram 7 horas no relógio da prefeitura. Essa questão das horas é muito importante, tá bom? Por quê? As horas no plural, a gente usa os verbos no plural para representar que elas estão acontecendo, né? Então, o relógio da igreja, aí, no caso, ó, o relógio bateu. É o relógio. Eu tô falando do relógio. O relógio soou 11 horas. O verbo tá concordando com o relógio. Mas se eu já falo as horas, deu 11 horas no relógio. Não, deram 11 horas no relógio, ok? Ou soaram 15 horas, né? Tem relógio que faz barulho, né? Esse soar é de emitir som, né? Então, soaram 11 horas, 15 horas, tá bom? É muito importante que a gente se lembre de que as horas precisam concordar com o plural, assim como todo o resto das palavras, tá bem? Diferente de quando eu falo o relógio da igreja bateu 18 horas. Porque aí foi o relógio que fez, né? Não foram as horas. Eu não começo falando das horas, tá bom? Meu relógio marca 2 horas. Ó, tá vendo? Meu relógio marca tudo no singular. 2 horas. Aí eu vou usar tudo no singular. Ok? E o haver e fazer, que também existe ali uma confusãozinha, né? O verbo haver, ele vai ficar no singular, ele não vai ser conjugado quando for no sentido de existir. Então, há muitas pessoas aqui. Existem muitas pessoas aqui. Se eu posso substituir por existe, então é há, tá bom? A gente não vai conjugar esse verbo no plural. Ó, aqui embaixo tem mais exemplos, ó. Há um bom motivo. Há bons motivos. Tem um bom motivo, tem bons motivos. Então, nesse sentido de existir, de ter, esse verbo não vai variar. Esse verbo não vai ser conjugado no plural. Ele é invariável justamente porque ele não tem sujeito. Tá bom? Se ele não tem sujeito, ele não vai ser conjugado. A gente conjuga verbos que têm sujeitos. Por exemplo, estava sozinha, estávamos juntas. Eu tenho uma pessoa ou duas pessoas. Agora, quando eu falo que há uma pessoa, há duas pessoas, eu estou dizendo que existe uma pessoa, ou que tem uma pessoa, que tem duas pessoas. E aí eu não vou colocar no plural isso, tá bom? Então, esse verbo haver e o verbo fazer, faz 10 anos que não te vejo. Não é fazem. Duas pessoas fazem bolo. Aí sim, fazer no sentido de mão na massa. Agora, de tempo corrido, faz 15 dias que estou estudando este assunto. Faz, porque eu tô falando de um tempo que correu. Entende? E aí eu não vou ter aqui conjugação. Não fazem 15 dias. Faz 15 dias. Ok? Eles são auxiliares, eles ajudam a montar ali uma ideia, a construir uma ideia. Por isso que a gente vai ter esses verbos sendo usados, tanto o a quanto o haver quanto o fazer, né? Mas a gente só vai conjugar quando tem sujeito, quando tem pessoas, tá bom? Já os verbos existir, ocorrer e acontecer, que é quando a gente usa no sentido daqueles verbos, não. Aí eu vou conjugar. Existe um bom motivo. Um bom motivo existe. Existem bons motivos. Bons motivos existem. Tá vendo? Ó, deixa eu separar aqui. Não sei por que tá juntando as palavras. Pronto. Ocorreu uma situação difícil. Uma situação difícil ocorreu. Tá vendo? Eu posso inverter, né? Ocorreram situações difíceis ocorreram. Eu não posso dizer que há pessoas ou que pessoas há.
Entende? Eu não posso fazer essa inversão e conjugar. Não tem como. Tá bom? Deve acontecer um momento melhor. Devem acontecer momentos melhores. O que acontece aqui é algo que a gente vai ver bastante amanhã. Que o sujeito e o verbo, eles vão ficar sempre um do ladinho do outro. A gente pode inverter. Então, eu posso falar que ocorreu situações ou que situações, que ocorreram situações ou que situações ocorreram. Eu posso falar um ou outro, entende? Eu posso inverter. É diferente de falar que há situações. Situações há, tá bom? Eu não vou conjugar do mesmo jeito, tá bom? Aqui tem alguns exemplos. Houve acidentes graves naquela viagem. Então, aqui, ó, no sentido de haver, de aconteceu, de ocorreu, tá vendo? A gente não usa. Ocorreram acidentes na estrada do litoral. Agora eu coloco no plural, porque acidentes ocorreram, ou ocorreram acidentes, tá bom? Há ou faz 10 anos de sua partida. Faz 10 anos de sua partida. Há 10 anos foi sua partida. Então, eu posso colocar desse jeito para dizer que o tempo passou, mas eu não vou conjugar, porque aqui eu não tô dizendo que alguém fez alguma coisa. Eu não estou dizendo que existe alguma coisa. Eu estou usando isso aqui como tempo corrido. Bom, meninas? Querem fazer alguma pergunta? Porque nós vamos. A gente vai entrar na palavra se depois numa aula só sobre o uso do que, o uso do seu, volto nele depois, tá bom? Mas eu quero saber se tem alguma pergunta que vocês querem fazer. Porque eu já vou colocar aqui. Ai, meu Deus. Cadê a fotinho que estava aqui? Ó. Tudo bem, a gente passa para o próximo. Eu vou colocar, então, aqui as perguntas e vocês vão colocando a resposta no chat, tá bom? Hoje eu copiei para ficar um pouquinho mais fácil para vocês lerem, para ficar mais fácil de ler. Então, eu vou dar um tempinho, vocês respondem no chat, tá bom? E aí a gente corrige. Bom, olha só. A gente tem aqui vários verbos para conjugar nas lacunas que estão sem nada, né? A gente vai lendo e vai percebendo que tudo está o quê? No singular, certo?
Então, olha só. Tudo no singular. E tá certo, o que a Cris respondeu aqui, né? Tá certinho, ó. Se a gente ama uma flor da qual cresce apenas um simples botão por todos esses milhões e milhões de estrelas, basta que a gente olhe para o céu para sentir-se feliz. Pode-se dizer, em alguma parte lá está minha flor, mas se o cordeiro come a flor, em um momento todas as estrelas escurecerão. O que que acontece? A gente dá a ideia de ser muitas pessoas. Então, pode ser que algumas pessoas confundam o ama com o amamos. Eu já escutei pessoas falando, a gente amamos, a gente fomos. Por quê? Tem essa pequena confusão de a gente representar muitas pessoas e por isso confundir com o plural, tá bom? Mas aqui entra um coletivo e os coletivos sempre vão ficar no singular, ok? Se vocês não tiverem nenhuma dúvida aqui, eu vou passar para a próxima. Dá um joinha se tiver tudo ok, tá bom? Para eu saber. Ou se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Ok. Assinale a sentença na qual a concordância verbal está comprometida. Olha só que palavrinha, né? Porque comprometida e não errada. Mas tem essa variação de palavras para representar também, tá? Então, fiquem atentas. Vai lá. Olha só. Aqui a gente pode ficar confuso, porque tem alguns casos, né? Como aqui, ó, na letra C, por exemplo, a maior parte, tudo no singular. A maior parte faltou a aula. Talvez seria isso? Aqui entra naquela forma atrativa, né? Os alunos faltaram ou a maior parte faltou. Dos dois jeitos estariam certos, né? Então, aqui é que eu digo a vocês, ó. Há 2 anos, mais de uma aluna foram transferidas. Mais de um só pode ser 2, né? E aí a gente encontra a resposta certa, entendendo que, por mais que existam casos em que vai ter a divergência de opiniões entre os gramáticos, como é o caso de a maior parte, como é o caso de metade dos alunos não compareceu, a gente vai ver que tem aqui o mais de uma aluna, tudo no singular, não tem como esse verbo estar no plural. Mais de uma aluna foi transferida de escola, tá? Então, olha só, aquilo que eu falei para vocês. Por mais que a gente tenha essa questão de variação, existem casos que não tem como. Não existe forma atrativa se nada está no plural, né? Então, mais de 10 alunas foram, talvez. Agora, mais de uma aluna, tudo no singular, não tem como ter nada atrativo aqui para atrair o singular, o plural, tá bom? Então, é a letra B por causa disso. Próxima. Agora é concordância nominal.
Bom, vamos conversar. Para todas essas opções, a gente vai ter coisa para falar, tá bom? Aqui, eu já vou até mostrar a resposta certa, só para a gente poder conversar, tá bom? Aqui eu tenho o quê? Eu tenho a entrada. Então, a entrada, ela é o quê? Proibida, tá bom? Então, é proibida a entrada de menores de idade neste local. Então, se eu tenho aqui a determinação do a entrada, eu preciso que o verbo concorde, eu preciso que tudo concorde, tá bom? Por isso que essa aqui tá errada. E não é a resposta que a gente quer. A letra B, talvez a gente se confunda com esse menos. Porque a palavra menos, ela não existe nem de jeito nenhum, tá bom? Então, menos, eu escuto muito. Eu escuto demais, menos. E confesso que é uma das palavras que mais dói meu ouvido. Mas ela não existe, tá bom? Ela não existe mesmo. Não é igual o meio e o meia, que a gente confunde meia cansada porque tem o meia xícara. Não, tá bom? Não é esse caso. Nesse caso aqui, menos é um advérbio e ele não tem variação nenhuma. Ele só é um advérbio e ele é invariável, tá bom? Por isso que esta resposta aqui está correta. É importante também procurar a correta, tá bom? Que tá pedindo. Então, aqui a gente tem, ele tinha menos embalagens do que ela. Não vai existir a opção menos embalagens em lugar nenhum, tá bom, gente? Não existe menos, tá? A moça estava meia confusa. E aqui sim, olha só, meia da metade para cima, da metade para baixo, ou só o lado esquerdo, ou só o lado direito, né? Qual a metade dela que estava confusa? Não, ela estava meio, mais ou menos confusa, tá? Quanto ao seu relacionamento amoroso, ok? Peraí. Fruta é boa para a saúde das crianças. Lembra que eu falei? A fruta está determinado. A fruta é boa. Se não está determinado, fica no masculino. Então, fruta é bom para a saúde. Água é bom para a saúde. Sorvete é bom para a alma. Tá bom? Então, fruta é bom. A fruta é boa. A água é boa. Tá? Se determina, concorda. Se não determina, tudo no masculino. Se ficou claro agora, bota um joinha subindo aí. Se não, fala, Lê, não entendi ainda. Eu preciso realmente que vocês tenham bem claro isso, tá? É o mesmo caso aqui de cima, ó. A entrada é proibida. Eu preciso que conjugue porque tem um artigo, ó, o artigo, não tem artigo aqui, tá bom? A reunião terminou pouco mais de 12:30. Agora vocês vão me falar. Eu não vou sair daqui enquanto alguém não me falar por que essa aqui tá errada. Vai. Escreve no chat, abre o microfone e fala. Por que a letra E está errada? Fale agora ou me pergunte no dia da prova. Ninguém. Que destreza. Meio-dia Dia e meia. e meia, muito bem. Meia hora, né? Meio-dia e meio é como se fosse meio-dia e mais meio-dia. Mas como eu tô falando meio-dia e meia hora, 30 minutos, eu preciso lembrar que esse meia concorda com hora, tá bom? É que a gente não fala meio-dia e meia hora. Fala meio-dia e meio, né? Meio-dia e meia. E esse também soa muito comum para nós ouvir meio-dia e meio. Porque o nosso cérebro busca ali essa concordância com dia, né? Mas a gente tem que lembrar que está concordando com hora, ok? Só mais uma, gente, para fechar hoje, tá bom? Assinale a alternativa em que a concordância textual é preservada. Ó, mais uma palavrinha enfeitando para dizer para você procurar a certa.
Cancela essa. Agora que eu tô vendo aqui. Acho que é um assunto que a gente não estudou ainda. É isso mesmo. Mas eu vou explicar para vocês, tá bom? É que a gente vai ter aula de colocação pronominal quando acabar a análise sintática. É esse lhe que tá errado aqui, ó. Ah, que coisa. Vou pôr a próxima, então, tá bom? Não teve próxima. Mas não tem problema. Era a última. Aqui, ó. Vou explicar para vocês, então, tá bom? Com medo de andar sozinha pela rua, ela pediu a seu vizinho que a acompanhasse, tá bom? Esse lhe a gente só vai usar quando o verbo pede uma preposição. Mas deixa essa para aula de pronomes, tá bom? Não vou entrar em detalhes aqui. Acho que eu escolhi por engano aquela ali. Ah, e deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Eu não mandei de propósito essas perguntas hoje, tá? Mandei os slides sem as perguntas porque eu queria que vocês fizessem como se fosse lendo na prova pela primeira vez. Então, eu não sei se tem pessoas que costumam olhar antes as perguntas e quando vai acompanhando a aula, talvez já vai encontrando a resposta. Não sei a dinâmica que você estuda na sua casa. Então, dessa vez, eu preferi assim, tá bom? Mandar as perguntas só agora aqui, na hora da aula, para você testar seu conhecimento, tipo, pum. Recebi, tenho que ler e tenho que resolver, tá? Dei essa mudadinha hoje só para a gente ver como vai ficar, como é que foi para vocês. Vou parar aqui a gravação. Menina.